Olá, Zé, tudo bem com você? Eu sou a professora Ana Letícia e hoje nós vamos resolver mais uma questão do nosso desafio de física para o Enem de 2023. Zé, eu já vou começar esse vídeo te agradecendo pela sua participação no desafio. Eu estou muito feliz com o desafio a resolução de vocês, o envio de vocês lá no grupo do WhatsApp, para mim é muito importante e eu fico muito feliz. Essa semana eu coloquei uma enquete lá no grupo para ver se vocês estavam gostando do desafio, ver se o desafio estava aprovado. E vocês votaram que estavam gostando, que estava muito bom. Eu fico muito feliz com isso. O dia do Enem está chegando, a nossa semana de exatas está chegando e eu quero te ajudar nessa semana com aulas de revisão. Os meus alunos do curso de Física, eles já vão ter aulas de revisão comigo 2 horas da tarde ao vivo, da segunda à quinta-feira, na semana de exatas, ou seja, do dia 6 de novembro ao dia 9 de novembro. Nós vamos ter aulas ao vivo para revisar os conteúdos que mais caem na prova. E aí, como eu tô vendo todos vocês interagindo no desafio, mandando as resoluções, eu fiquei tão feliz com os resultados do desafio, da galera que tá chegando nova, passando a me conhecer pelo desafio, que eu decidi fazer uma coisa. Nós vamos abrir essa aula de revisão pra galera que está interagindo no desafio, para vocês que estão aqui vendo as resoluções, que estão acompanhando as resoluções e que estão sempre interagindo lá no grupo. Então, as aulas de revisão que iriam acontecer só para os meus alunos do curso, nós vamos abrir essas aulas para venda e você vai poder adquirir e ter aula de revisão ao vivo dos conteúdos que mais caem na prova do Enem. Esses conteúdos são ondulatória, eletrodinâmica e termologia. Na última edição do Enem, Zé, esses conteúdos eles foram responsáveis por 50% das questões de física só da prova do ano passado. E isso não foi exclusividade da edição do ano passado, não. Isso acontece na maioria das edições do Enem. Esses assuntos são os assuntos predominantes da prova de física. São os 3 assuntos mais extensos da física e eles acabam caindo na prova com diferentes abordagens, diferentes exemplos e aí acaba tomando aí a maior porcentagem de questões dentro da prova do Enem nas questões de física. E esses são os assuntos que vão predominar as nossas aulas de revisão. Eu vou passar todo o conteúdo, eu vou revisar todo o conteúdo de ondulatória, termologia e eletrodinâmica na semana de revisão. E eu quero muito você comigo nessa, Zé. Eu tenho certeza que a sua jornada aqui de 15 dias, resolvendo questões, vendo as resoluções, se comprometendo em resolver questões de física, ela vai ser fechada com chave de ouro com a nossa semana de revisão. E aí você vai selar toda essa trajetória com questões, vendo a aula teórica e podendo ali ao vivo me perguntar, tirar dúvida, interagir e adaptar aquelas bordinhas dos assuntos que de repente ainda não tá tão legal para você. A semana de revisão vai ser a semana que você vai fechar isso aí. Então, no sábado, dia 27 de outubro, a gente já vai estar quase terminando o desafio. Eu vou liberar lá no grupo o link de vendas para você participar da nossa aula de revisão. Zé, eu quero muito que você participe junto comigo. Eu vou adorar te ver lá ao vivo e tendo aula ao vivo junto com os meus alunos que têm aula comigo já desde o início do ano. Vai ser incrível a revisão, eu quero você comigo, viu? Bom, dado o aviso importante aqui da nossa aula, vamos resolver a questão de hoje. Questão muito importante, fala de um assunto que cai no Enem, que é circuito elétrico, mas vamos resolver, não vou dar spoiler não. Vamos resolver, que aí a gente já começa aqui revisando um pouquinho desse assunto também, Zé. Olha só, o que a questão fala? A questão fala assim, ó. As células fotovoltaicas transformam luz em energia elétrica. A conversão dessa energia não é 100%. Uma parte é dissipada na forma de calor. Uma placa fotovoltaica quadrada com 5 centímetros de lado, quando exposta ao sol do meio-dia, faz funcionar uma pequena lâmpada, produzindo uma tensão de 5 volts e uma corrente de 100 amperes na lâmpada. Essa placa encontra-se na horizontal em uma região onde os raios solares, ao meio-dia, incidem perpendicularmente à superfície da Terra, durante certo período do ano. Precisa-se escolher o material para o bom funcionamento dessa placa, de acordo com os dados da rede elétrica. Utilizando a tabela abaixo, determine qual será o material escolhido de acordo com a resistividade de cada material. E aqui, Zé, ele te dá uma tabelinha dos materiais e o valor da resistividade que você tem para cada material. Vamos lá! Resistividade não é a mesma coisa de resistência, Zé. São coisas diferentes. Qualquer questão que estiver falando sobre resistividade, você vai lembrar, presta atenção, da segunda lei de Ohm.
A resistividade, ela está dentro da segunda lei de Ohm. Qualquer questão que te dê um valor de resistividade, essa questão vai estar associada à segunda lei de Ohm. Qual é essa lei? A lei é o seguinte: a resistência ela é igual à resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Essa equação ela dá para a gente a resistência de acordo com os dados físicos do seu resistor. Por exemplo, o tamanho dele, o comprimento, a espessura, que é a área ali, e a resistividade, que fala sobre o material que é feito o seu resistor. Então, a segunda lei de Ohm não tem a ver com o circuito. Então, ele não está preocupado aqui, nessa situação, com corrente e tensão. Aqui ele está definindo a resistência através dos materiais, das características físicas desse resistor. Tudo bem? Uma observação importante sobre essa equação é que é o seguinte: se você considera dois resistores que têm o mesmo tamanho, ou seja, o L vai ser o mesmo comprimento ali, tem a mesma área, então a área é a mesma, mas são feitas de materiais diferentes, duas resistências de materiais diferentes. Observa comigo que aquele que tem o maior valor de resistividade vai ter a maior resistência. Isso significa o seguinte, isso aqui é importante tu anotar, Zé, olha só. Materiais que têm uma resistividade muito alta, ou seja, a resistividade aqui tem um valor alto, a resistência desse material é muito alta também. Se a resistência é muito alta, significa que esse material ele é um mau condutor de eletricidade. Ele é um mau condutor. Ele não conduz muito bem, porque a resistividade é muito alta e a resistência desse material também é muito alta. Agora, eu também posso ter uma resistividade baixa, posso ter um material que tem uma resistividade, pequenininha, tem um valor baixo. Esses materiais, eles são os bons condutores. Eles são os bons condutores de eletricidade. São esses materiais que você vai usar para fazer, por exemplo, fio. Fio que tem que passar corrente elétrica e tal. Você tem que escolher um material que é um bom condutor. Então, a resistividade dele tem que ser baixa. Observa comigo que na nossa tabela de resistividade, a maioria dos valores é tudo elevado a -3, -1, -2. Ou seja, é um valor que já é pequeno, entende? Ele está ali na ordem de 0,00 alguma coisinha. Então, já é um valor pequeno. Isso porque aqui tu tem que escolher um material para fazer parte de um fio, né? Então, significa que ele tem que ser um bom condutor. Por isso que a resistividade tem que ser baixa. Só que nesse caso, não dá para você simplesmente chegar aqui e escolher um maior ou um menor valor, porque ele não está perguntando qual que é melhor condutor ou mau condutor. Ele quer saber exatamente qual material tu tem que escolher para fazer o seu sistema funcionar, de acordo com as especificações que ele te deu. Qual foi a especificação que ele te deu? Zé, ele falou que essa lâmpada vai funcionar com uma tensão de 5 volts, aqui ó, 5 volts de tensão e uma corrente de 100 amperes. Isso significa que eu posso achar a resistência disso daí. A tensão vale 5, a resistência eu vou descobrir e a corrente é de 100. Isso significa, então, que a minha resistência vai ficar valendo 5 vezes 10 elevado a -2 ohms. Esse valor de resistência eu posso substituir na minha segunda lei de Ohm. Posso substituir na equação ali para poder achar o valor exato da resistividade do material que eu vou escolher. Tá pegando a ideia? Vamos fazer isso. Olha só, eu já sei a resistência. Beleza, vou apagar aqui só para fazer a conta, tá? Para eu ter espaço. A minha resistência, que é 5 vezes 10 elevado a -2, é igual à resistividade do material, que eu quero saber que material é, vezes o tamanho. Quanto que é o tamanho desse negócio? O tamanho ali é 5 centímetros, né? A placa ali, é de 5 centímetros. Sim. Então, aqui eu tenho 5 centímetros dividido pela área da placa. Zé, a placa, ela é quadrada, né? Então, tu tem alguma coisa aqui assim, que você tem 5 aqui e 5 centímetros aqui. Como é que você faz a área disso aqui? Você vai multiplicar 5 vezes 5. Então, você vai ficar com uma área aqui, de 25, tudo bem? Então, eu vou ficar aqui, com 5 vezes 10 elevado a -2 é igual a resistividade vezes. Bom, vou dividir isso aqui, né? 25, simplifica aqui com 5. Você vai ficar com a resistividade dividido para 5, certo? Então, a resistividade vai ser igual a 25
vezes 10 elevado a menos 2. Ons centímetro quadrado por centímetro. Porque tá aqui, né? Eu tô colocando essa unidade só porque é a mesma unidade que tá aqui na tabela, ó. Repara comigo que nas nossas opções, a gente não tem 25, mas a gente tem um 2,5 ali, tá vendo? Né? Então, aqui eu só tenho que adaptar essa escrita aqui, né? Eu tenho que escrever ela um pouquinho melhor. Deixa eu chegar aqui pro lado. Eu tenho que escrever isso aqui um pouquinho melhor, ó. Tem que escrever assim, ó. Vou botar aqui um 2,5 vezes 10 elevado a menos 1. Aí sim, você tem aqui o cobre como opção, que é o valor da resistividade que a gente achou. Então, a resposta aqui, daí a letra B, que é o cobre. Ele poderia, Zé, te dar uma tabela, por exemplo, de vários materiais e, sem te dar valor sobre tensão e corrente, simplesmente te perguntar qual material que tem que escolher. Nessa situação, você tem que lembrar que ele está escolhendo aí um material para fazer funcionar essa placa que vai ligar ali o circuito elétrico, que vai fazer o circuito da sua casa, a rede elétrica da casa funcionar. Então, seu material ele tem que ser um bom condutor. Essa aqui é a ideia. Ele tem que conduzir muito bem a eletricidade. Então, se ele não te desse valores específicos para você achar o valor da resistividade, se ele te desse só a tabela, você deveria escolher o material que tem a menor resistividade. Porque se a resistividade é baixa, é porque ele é um bom condutor, sacou? Então aí você olharia para a tabela e procuraria o menor valor. Esse aí seria o material, beleza? Como já caiu no Enem questões assim. Nessa situação aqui, ele está com valores específicos. Aí você consegue achar o valor certinho sobre a resistividade. Zé, o Enem ama colocar esse tipo de questão, que você precisa escolher o material, que você precisa olhar para a situação, para a abordagem do problema e falar assim, olha, usa esse material que é melhor. Então, anota aí a segunda lei de Ohms, escreve aí sobre a resistividade, ser bom condutor, mau condutor, porque isso é bem importante, já caiu no Enem diversas vezes. Zé, essa foi a nossa questão. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Inclusive, se você entendeu também, pode deixar nos comentários se você conseguiu entender direitinho. Eu sempre olho aqui, tá? Amanhã tem questão nova no grupo. 7 horas da manhã a questão vai estar lá pra gente resolver. A gente não, né? Vocês resolverem, eu vou ficar lá olhando. De noite eu coloco a resolução no grupo, beleza? Beijo e até amanhã.